Segundo o Alexander Vieira, Ajax e Shakhtar Donetsk são equipes do futebol europeu que têm o TT em sua lista de monitoramento. O jogador tem se valorizado com convocações para a seleção de base e também é destaque do Sub-20 do São Paulo. TT, que foi um dos destaques do São Paulo aí na Copinha desse ano, né? São Paulo chegou na final da Copinha esse ano e o TT foi um dos jogadores que ganhou espaço. Ele estava ano passado, quando o São Paulo foi campeão, só que ele era reserva, né? Entrava no segundo tempo ali. Esse ano já era um pouco mais protagonista, né? Com um pouco mais de espaço, titular da equipe, fez alguns golaços até na competição no começo do ano, joga na seleção de base, se não me engano ele está nesse momento jogando pela seleção, né? E sub-20, se eu não estou enganado, e vem se valorizando, evidentemente, aí no mercado, né, cara? O Roger até deu algumas oportunidades para ele em alguns jogos, jogou uns 3, 4 jogos por aí com o Roger Machado. O Roger gostava muito dele, comentamos comentamos, né, sobre essa situação do Roger ter gostado bastante dele aí, e evidentemente que com isso já começa a despertar interesse aí de equipes da Europa, porém, como o Alexandre Vieira colocou, ele está aí sendo monitorado por esses times, né? Por enquanto não tem proposta, nenhum tipo de negociação, não. Monitoramento, está de olho ali, né, observando a evolução do garoto. Mas, de qualquer maneira, é sempre importante a gente comentar sobre esse assunto, porque a gente vai vender jogadores, né? Então a gente vai ter que vender jogadores. O São Paulo é obrigado a vender jogadores, então sempre quando tem informação de algum time aí de olho em algum jogador do São Paulo, é sempre bom repercutir, comentar, porque a gente não sabe quem vai ser vendido, para onde e por quanto. O fato é, vai vender, o fato é, vai sair jogador, né? Então a gente tem que ficar de olho aí, porque com certeza vai ser um dos principais assuntos aí daqui pro final do ano, né? Vai abrir a janela daqui a pouco, no mês que vem, então com certeza vai ser um dos assuntos mais quentes no São Paulo. Venda de jogadores, porque tem um orçamento aí com 150, 160 milhões para bater de venda de atletas. Então, o fato é que vai sair jogadores. Falando em saída de jogadores, já vamos entrar nesse tema aí. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo não descarta ouvir propostas por Cédric Soares. O português tem contrato até o final de 2027 com o São Paulo, enquanto os seus representantes seguem monitorando oportunidades no mercado, tá? Então o São Paulo pode ser que escute aí propostas pelo Cédric. Tinha saído informação algumas semanas atrás já de que o Cédric poderia sair por 2 motivos. Primeiro que o Dorival não estava contando com ele, tanto que no último jogo contra o Remo, tá? Foi para o jogo o Lucas Ramon, que é titular da posição, e o Moreira era o reserva. O Moreira que até agora não jogou, desde que ele voltou do empréstimo com o Porto. E ele estava no banco, né, para ser ali o reserva do Lucas Ramon, e o Cédric não foi para o jogo por opção técnica, por opção do Dorival Júnior, né? E já essa informação que o Dorival não conta com ele, né? O Dorival não se empolgou com o Cédric, que é até normal, né? Ninguém aí se empolgar com o Cédric, então tem grandes chances aí dele sair do São Paulo. Agora, bora ver se vai chegar a proposta. É aquela coisa, tem que ter proposta, porque ele tem contrato até o final do ano que vem, né? Parabéns aí, Casares e Belmonte, né? Que foi os dois que estavam na época que renovaram o contrato do Cédric até 2027. Parabéns pelo baita contrato e pela baita contratação que vocês fizeram para o São Paulo, né? Mais um aí na conta desses dois incompetentes, né? Casares, Belmonte e Rui Costa, né? Que fazia parte também da gestão anterior. Sempre bom lembrar, sempre bom ressaltar isso, né? Sempre bom ressaltar isso aí, tá bom? Continuando ainda no tema de saída de jogadores, pode ter mais. Segundo o Globoesporte.com, embora tenha renovado seu contrato recentemente até 2029, o Negruti, de 21 anos de idade, tem recebido poucas oportunidades e a ideia da diretoria é emprestá-lo para que ele ganhe uma sequência. Então, no caso do Negruti, pode ser que ele saia por empréstimo para ganhar experiência, minutagem, né? Depois voltar aí para o São Paulo quando tiver mais experiência, mais rodagem, né? Tiver um pouco mais pronto. Aí, acho que é o ideal. Cara, sinceramente, acho que já era para ter feito isso há muito tempo, né? O São Paulo já renovou o contrato com ele e acho que o melhor aí realmente é você, eu ia falar renovar, né? Não, renovar não, porque já está renovado. No caso, emprestar para ele, porque
não tem tantas oportunidades, joga muito pouco. Enquanto isso, ele poderia estar em outro time de menor expressão, ganhando oportunidade, minutagem, experiência e amadurecendo, né? Então, acho que realmente o ideal já era para ter feito, era emprestar o De Groot, já que é um jogador que não vem tendo espaço, né? Não vem tendo chance aí, apesar que, se eu não estou enganado, tá? Quem começou a dar as primeiras oportunidades para o Negruti no profissional de São Paulo foi o Dorival Júnior, tá? Eu me lembro que ele jogou um jogo contra o Flamengo em 2023, foi o segundo jogo do Lucas, que o Lucas até fez o gol do São Paulo, um golaço fora da área. Nesse jogo, o Negruti entra no segundo tempo, e se eu não estou enganado, esse jogo é a estreia do Negruti no time principal do São Paulo, entendeu? No time principal. Então, o Dorival, né, já desde 2023, já conhece o Negruti e botou ele para jogar em algumas oportunidades lá em 2023, né? Agora não sei se o Dorival vai contar com ele aí, mas por essa informação aqui, né, que a ideia do São Paulo é emprestar, então parece que não vai ser utilizado, senão o São Paulo não tinha essa ideia de emprestar, caso o Dorival contasse com ele já agora, né? Pode ser que ele seja emprestado e quando voltar tem aí um papel mais importante no elenco do São Paulo, né? De ganhar mais minutos. Quem sabe vamos aguardar aí para ver o que o São Paulo faz com ele, se realmente vai emprestar o jogador. Beleza, minha rapaziada? Vamos avançando aqui agora e bora falar agora aqui sobre o Samir, né? Ontem essa informação que o São Paulo estava de olho em dois zagueiros, que é o Samir e o Arthur Chaves. Vamos começar aqui pelo Samir. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo chegou a entrar em contato com o staff do zagueiro Samir para a sua contratação, mas encontra alguns empecilhos e, por conta disso, o jogador não é um dos preferidos, tá? Aí tem, né, times aí da Turquia, times do Brasil como Vasco e Internacional, que fizeram uma sondagem, né, para saber aí a situação do jogador. Então, São Paulo fez aquele contato inicial para saber as condições do jogador, né, conversar sobre ele, aquela sondagem inicial que é natural, que a gente conhece, e tem algumas dificuldades. Bom, eu imagino que uma das dificuldades deve ser a parte financeira, porque ele estava jogando, no caso está, né, que deve sair de lá agora, no time da Arábia Saudita, que foi rebaixado para a segunda divisão. Então, imagino que ele deva ter um salário bem alto lá na Arábia, e acho que esse deve ser um dos empecilhos aí que o São Paulo encontrou quando entrou em contato com o staff do jogador, e tem concorrência, né? Então, São Paulo aí não está muito animado, né? E pelo Sabino, é um dos preferidos aí da diretoria de São Paulo, como informou o Alexander Vieira, tá bom? Por outro lado, bora falar sobre o Arthur Chaves. Segundo aí também o Alexander Vieira, o São Paulo enviará uma proposta para a contratação do zagueiro Arthur Chaves. A ideia da diretoria do São Paulo é o empréstimo com opção de compra, que poderia se tornar obrigação de compra em caso de algumas metas batidas aí nesse contrato de empréstimo. O clube estipula algo em torno de 4 milhões de euros nesta cláusula, né? Então, se por um lado o Samir não animou tanto, tem alguns empecilhos aí, se por um lado não é um dos preferidos, o Arthur Chaves, São Paulo já está preparando uma proposta para enviar ao zagueiro, né? Pelo que eu vi aqui, ele estava no Augsburg, né, da Alemanha, e ele é do Hoffenheim, estava no Augsburg por empréstimo e ele pertence ao Hoffenheim, né? E a gente já até comentou sobre ele aqui no vídeo de ontem. Eu não conheço o zagueiro, tá? Não acompanho, né, Hoffenheim, Augsburg aí, mas é um jogador aí que eu também escutei bastante coisa positiva dele, tá? E já começa aí animando, porque ele é um jogador aí jovem, né? A não ser que eu confundi aqui a idade dele com outro jogador, vou até confirmar aqui agora, né? Mas se não me engano, ele é um zagueiro novo, ele tem 25 anos de idade, tá? 25 anos de idade, um jogador bem novo, tá? Mas bem novo aí mesmo, então, claro que quando você vê a idade do jogador, já até anima um pouco, porque o São Paulo não está indo atrás de um jogador de 32, 33, 34, que é um perfil de contratação que a diretoria do São Paulo se acostumou a fazer nos últimos tempos. Então, quando tu vê um jogador mais jovem, tu fala, opa, interessante, né?
porque não dá mais para ficar contratando jogador aí mais velho, né, cara? Jogador aí com problema físico, que já não tá mais no seu auge, salário alto, aí chega aqui e se machuca toda hora. Não dá mais para buscar esse tipo de zagueiro. É claro que jogadores mais jovens custam mais, são mais caros, isso é uma coisa clara, óbvio, né? Mas dá para você buscar alguns jogadores aí mais jovens sem ser jogadores absurdamente caros, como por exemplo o Arthur Chaves. São Paulo conseguia aí, né, a ideia por empréstimo e 4 milhões de euros aí numa opção ou obrigação de compra, né? Então, me parece ser uma aposta interessante. Repetindo, eu não conheço o jogador, tá? Não vi ele jogar aí, mas eu vi coisas bem positivas e é um jogador jovem. Então, me parece ser uma aposta interessante. Aí vamos ver se esse negócio vai para frente ou não. A informação é que o São Paulo prepara uma proposta para o Arthur Chaves. Você acha bom jogador? Seria uma boa? Não é? Conhece? Não conhece? Dá o papo reto aí nos comentários, beleza, meu parceiro? Vamos seguindo aqui agora e vamos voltar ao assunto aí de saída de jogadores, saídas aqui já até esperadas. Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo não deve apresentar propostas de renovações de contrato para os goleiros Yang e Felipe Preis, goleiros formados em Cotia com contrato somente até dezembro desse ano, né? Então, significa que a partir de julho, a partir do mês que vem, ambos já possam aí assinar um pré-contrato com qualquer time e no final do ano deixar o São Paulo de graça. A diretoria do São Paulo trabalha com Rafael como titular da posição, Carlos Coronel como o reserva imediato e o João Pedro, que é o goleiro do Sub-20, como o terceiro goleiro. Tá? Então o São Paulo trabalha nessa ordem: Rafael, Carlos Coronel e João Pedro, o goleiro do Sub-20. Isso significa que Yang e Felipe Preis estão bem próximos aí de deixar o São Paulo. O São Paulo não deve nem apresentar proposta de renovação para os dois jogadores e deve deixar o São Paulo de graça aí no final do ano. Eu já dei minha opinião para vocês e acho que em relação ao Yang, cara, na minha opinião, é um erro até grande da diretoria de São Paulo. Por quê, Gabriel? Porque ele, na minha opinião, né, ele é um jogador que tem potencial, tá? Tem potencial, muito jovem, cara, é um porte, tem uma envergadura absurda. Eu acho que esse garoto tem muito potencial de se desenvolver e virar um bom goleiro. Então, para mim, não renovar o contrato dele, para mim, chega a ser até bizarro, porque eu acho que ele tem muito potencial, tá? Na minha opinião, o ideal para mim, com tranquilidade, é renova o contrato dele, empresta para ganhar oportunidade de um time menor, ganhar mais experiência e depois voltar para o São Paulo com mais rodagem. Agora, o diretor de São Paulo não vai nem fazer proposta. Eu acho isso um erro bem grande, na minha visão, pelo menos. Posso estar errado, pode ser que ele não vire nada, pode. Mas eu acho que ele tem tudo para virar um bom goleiro, pelo menos. Eu acho. Mas o São Paulo não deve renovar com ele e deve perder de graça. Eu acho um erro. O que você acha? Dá o papo reto nos comentários.